foi na pandemia. E aí, como eu tinha um processo que eu passei lá em 2013, eu eliminei 35 quilos em 6 meses. Chegou a pandemia que eu não sabia o que fazer, eu comecei a fazer anotações do que eu tinha feito naquela época. E eu já tinha algumas anotações. E aí aquilo ali virou um livro. Depois do livro, muita gente começou a ganhar peso na pandemia, começou a me procurar para saber como é que eu tinha feito. E aí daquilo ali eu montei uma metodologia, fiz um curso, aprendi algumas coisas lá para montar essa metodologia, montei uma mentoria e comecei a acompanhar. A primeira turma já tinha 14 pessoas. E aí eu comecei a fazer isso. Depois que começou o presencial de novo, eu fui para dentro das empresas, comecei a fazer o presencial no formato de consultoria, e é o que eu faço hoje. Na verdade, aconteceu uma coisa muito grave, e aí eu ganhei 42 quilos muito rápido. O emocional conta muito. E aí, como eu não sabia o que fazer, eu tinha muitos problemas de saúde, vários mesmo. Tinha problema no joelho, na coluna, rinite, sinusite, pedra nos 2 rins, enxaqueca crônica. Eu passava muito mal. E chegou um dia que eu me dei um estalo lá e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Do jeito que tá, não dá pra ficar. E aí eu fui procurar ajuda e em 6 meses, um estilo de vida saudável, sem cirurgia, sem remédio, eu baixei 35 quilos. Eu era enfermeira, trabalhava na área da saúde. Eu sou publicitária, a minha primeira formação. Trabalhei muitos anos com comunicação visual. E aí depois eu fui pra enfermagem. Com 29 anos eu resolvi estudar enfermagem. Trabalhava em hospital, trabalhei bastante tempo em laboratório e na maternidade. Foi exatamente a pandemia, né? Que eu não sabia o que fazer. E aí eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa pra trabalhar no digital. Primeiro eu fiz um curso pra aprender o digital. E aí depois eu falei, o que eu vou entregar? O que todo mundo me pedia. A minha história. Montei a metodologia em cima do que eu fiz, do que eu vivenciei. E aí de lá pra cá já foram várias turmas aí. O meu propósito é cuidar das pessoas. Depois que eu comecei a montar a mentoria e acompanhar essas pessoas, eu descobri também que eu queria desenvolver essas pessoas. Que só conteúdo não ia trazer resultado. Então eu precisava desenvolver elas. E foi aí que eu falei, não, eu preciso colocar energia nisso. Comecei a fazer as mentorias. E das mentorias, depois eu voltei à rede social, comecei a trabalhar com rede social. Eu atendia as pessoas com rede social, até mudei de cidade. Morava em Águas de São Pedro e fui pra Limeira, devido a vários clientes que eu fiz lá em Limeira. E aí, depois disso, os próprios clientes ali de rede social, eu via a demanda deles. E aí eu falei, não, eu posso atender essa demanda. E aí eu fiz um outro curso, montei essa consultoria, que aí eu atendo as pessoas mesmo. Eu almejo atender o maior número de pessoas que eu conseguir. Levar o propósito, fazer com que elas entendam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa dele para viver nessa terra. Então a gente tem que estar aqui na melhor performance e para isso a gente precisa cuidar dele. Eu vejo muito bem, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu tenho lá meu quadro dos sonhos, pretendo viajar muito, pretendo ter a minha casa. Eu costumo falar que existem 3 fases, que é a da melhora, depois a mudança e depois a transformação. E aí quando a gente começa com a melhora, é uma coisinha ou outra que muda, mas se você parar, você volta. A mudança também. Tem gente que fala, mudei, agora eu como só tal coisa, né? Agora eu tô treinando, mas aí para e volta. E a transformação não tem volta. A transformação você não consegue, não tem mais volta. Tanto que eu tenho um livro que chama Não Tem Mais Volta. A Carol lá de trás, o que a Carol fazia? A Carol, ela não tinha constância, ela não sabia o que ela queria. A Carol estava acostumada a ter tudo do bom e do melhor. A Carol não é mais filha, agora a Carol é mãe. A Carol é a dona da casa, a Carol cuida da vida dela, então a Carol tem outras responsabilidades. E aí a Carol aprendeu que tem coisas que precisa fazer todo dia e ela faz todo dia e não tem mais volta. E eu sou conhecida por isso também, pela constância, por eu fazer até dar certo. Na consultoria, eu só dou uma pincelada. Eu falo mais na mentoria mesmo. Mas o que acontece? Nós temos um corpo, mas nós somos um espírito. Nós temos uma alma e um corpo. O que acontece? A gente precisa alimentar os 3. Quando a gente pensa em peso, né, em estilo de vida saudável, a gente pensa só no corpo. O que eu vou comer, o que eu vou treinar. Não é só isso. A gente tem que alimentar a nossa alma, a gente tem sentimentos, tem emoções, a gente precisa respeitar o descanso, o lazer. A atividade física também é importante, mas essas outras coisas fazem parte. E a gente foca no trabalho e a gente esquece da vida. E o nosso espírito? A gente está alimentando ele? Com o que a gente está alimentando ele? O que a gente está ouvindo? O que a gente está vendo? Quando a gente pensa no todo, a gente vai chegar nas emoções. Não tem jeito.
sentimentos e nas emoções. E aí tá tudo interligado. Porque o que engorda uma pessoa? Quando ela tem 2 tipos de dores. Ou é o abandono, ou é a humilhação. Se você passar por um período de humilhação, você vai ganhar barriga. Vai ganhar gordura visceral, principalmente. Se você passar por alguma coisa que você se sentiu abandonada, você vai ganhar peso no corpo inteiro. Por isso que tem época que a gente ganha só um pouquinho de barriga e tem época que a gente ganha peso no corpo inteiro. E aí quando a gente entende isso, vai lá, opa, sentiu o abandono. Às vezes você não foi abandonado, mas você se sentiu abandonado. E aí você vai lá e ressignifica isso. Carol, o que você fez pra você emagrecer, perder peso? Essa semana uma moça falou assim pra mim, preciso perder meus 10 quilos. Eu falei, você não vai perder. Por 2 motivos. Se você perder, você acha. E você acabou de falar que é seu. Então. Você tomou posse dele. Então, quando a gente cuida dos 3, do corpo, da alma e do espírito, e tem constância, bato muito nesse ponto na mentoria, é você, dentro do que você precisa fazer, você escolher o que você gosta de fazer. Então tem gente que acha, vou treinar, e vai lá e se matricula na academia e detesta a musculação, ou vou fazer natação, e a pessoa não gosta daquilo, não vai fazer. Por exemplo, ontem eu corri 5 quilômetros no meio de um bosque lá em Águas de São Pedro. Pra mim foi passeio, foi lazer. Tinha uma subida que eu falei, gente do céu, tem que ser um domingo a pessoa subir um negócio desse, mas pra mim é prazeroso, então eu faço tranquilamente. A gente ainda leva uma amiga, chama os amigos e vai. É prazer aquilo, é lazer, entende? Então a gente acaba fazendo porque gosta e você não deixa mais de fazer. As pessoas que você convive também. A pessoa que é sedentária, ela anda com pessoas sedentárias. Então procura se aliar a pessoas, procura começar a conviver com pessoas que têm um estilo de vida mais saudável, que seja uma pessoa, né? Porque você começando a fazer, você vai mostrando. Hoje em dia, tem dia que eu vou sair pra fazer alguma coisa, eu falo, gente, hoje é só por Deus mesmo, porque o corpo não tá reagindo. Mas aí eu lembro que eu tenho um grupo de 190 pessoas que eles estão lá esperando minha foto do treino, porque eles estão no começo e eles estão esperando minha foto pra botar o tênis e sair pra caminhar também. A maioria dos dias eu vou por mim, porque eu amo fazer, porque eu já entendi, porque me dá energia. Eu prefiro fazer geralmente de manhã, às vezes não dá tempo, tem algum compromisso já logo cedo, eu faço à noite ou à tarde, mas geralmente eu já faço de manhã, porque aí isso já me dá energia pro dia, já boto a foto lá e já virou um hábito até a foto. Às vezes eu falo, não, preciso treinar porque eu preciso botar a foto lá. Porque a gente não tem essa de, eu vou tirar foto só pra postar lá, não, tem que fazer mesmo. O pessoal fez o compromisso de correr 5 km por dia, até dia 31 de dezembro. E eu tenho um problema sério no joelho, eu precisava até fazer cirurgia, não fiz porque eu baixei o peso, mas eu corro 2 todo dia. Hoje de manhã foi 5, porque eu fui com a amiga faz os 5, eu fiz os 5, fui com os meus amigos, né? A transformação é que nós somos seres, precisamos ser luz onde a gente tá. Então se a gente tem um estilo de vida saudável e a gente consegue transmitir isso, a gente consegue salvar vidas. Não é sobre ter um corpo bonito pra botar um biquíni, não é sobre isso. É sobre você levantar de manhã e você ter energia pra fazer as coisas. É sobre você ter capacidade de pensar, de raciocinar. Por quê? Porque você tá colocando coisas boas no seu corpo. Isso, você estando bem, o seu negócio vai estar bem. Outra pegada. Então, é justamente isso que eu levo, assim, que a gente cuidando do corpo, a gente consegue transformar tudo à nossa volta, inclusive os nossos relacionamentos.